Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá que hoje a gente tem um trabalhinho muito show pra gente fazer. Aula passada, começamos aula 17. Aula passada, começamos a criar nossos arquivos, correto? Bom, nessa aula a gente vai aprender, eu vou voltar lá nas nossas raízes, estão lembrados da aula 1? Beleza, se não tá lembrado, assiste o vídeo lá da aula 1, vai lá. Ok, na aula 1 a gente fez um Hello World, agora eu vou fazer um Hello World com arquivos. Ok, então olha só. Opa, e estou quase pegando o arquivo da aula 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu só pegar o Makefile, pegar a biblioteca, Ctrl C, copy. Copy e paste para cá. Beleza, paste. Ok. Lembrando, não vamos dar nada na biblioteca, tá? Eu já coloquei todas as variáveis que a gente precisa para trabalhar em arquivos, tá? Então, esse monte de variável aqui é as que a gente vai usar para trabalhar em arquivo. Por isso que eu as criei. Ok, deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver qual é a... Gente, eu sempre esqueço o nome do programa. Eu quero manter a compatibilidade. Ok, gravar arquivo. Pronto. Então lá. É New File. Gravar arquivo.as. Show. Bacana demais. Aqui, ao invés de ler arquivo, óbvio, gravar arquivo. Pronto, show. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer? Na aula passada, a gente leu. Deixa eu só dar uma coçada aqui, que tá uma coceira. Na aula passada, a gente leu um arquivo. Nessa aula, a gente vai gravar um arquivo. Então, se vocês reparam aqui no meu diretório, só existem apenas 3 arquivos. Biblioteca Inc, o gravar arquivo ASP, que eu estou querendo ler agora, e o Makefile. Então, não existe mais nada. Vamos lá, para a gente poder gravar arquivo, percent include biblioteca Inc, biblioteca e.inc. Isso aí. Começamos com a nossa seção .data. Na nossa seção .data, vamos criar uma mensagem, que essa mensagem vai lá para dentro do nosso arquivo. Vou deixar bem separadinho hoje. E essa mensagem vai ser o seguinte, ó, Hello World. Beleza? Então tá assim, voltamos ao início. Pronto. E vou botar o nosso distribuidor de carro. Beleza? Nosso LF aqui, ó, nosso line feed, que é o 10. Não, Fernando, é o A. Gente, lembra, por favor, MSG é igual a dólar menos MSG. Lembra do a nossa base hexadecimal, pelo amor de Deus. DB é igual, isso aqui vai ser o nome do nosso arquivo, hello, vírgula nulo, e aí o nosso tamanho do arquivo vai ser db, não, tamanho do arquivo é esse aqui, é mais fácil. Pronto, arc, ok? E fd, nosso file descriptor. Nosso file descriptor é um elemento estupidamente essencial, que vai ser um dq0. Show. Esse aqui é o nosso... Opa, isso. Chega esse ponto e vírgula para cá. Esse aqui é o nosso file descriptor. É assim que é escrito. Bacana? Temos a nossa section text. Não vamos ter nada na BSS. Então, .text. Global. Start. Opa, underscore start. E aí, nosso start. Show. Beleza. Bacana. Cadê o nosso ler arquivo? Tá aqui. Para ler o arquivo, lembra, a gente teve que abrir o arquivo, pegou o nome do arquivo, do mesmo jeitinho, pegamos o nome do nosso arquivo, beleza? E aí nós demos um open read, beleza? E damos a syscall. Aqui
é um pouco diferente, porque agora a gente está criando um arquivo. Então, para a criação do arquivo, o que a gente vai fazer? A gente vai mover na EAX o nosso create underscore file. Beleza? Esse é o ponto 1. Segundo, a gente vai mover na EBX o nosso arquivo. A gente vai mover na ESX mistério. Não é que a gente vai mover interrogações para lá não, calma. A gente vai mover para EDX o tamanho do nosso arquivo. Preciso disso. E na syscall, int syscall. Show. Bacana. Vamos falar desse cara aí, SX. Esse cara daí, ele precisa de uma variável octal. Primeiramente, se vocês lembram de aulas passadas, a gente consegue octais. Cadê? Aqui. Aí. Eu acho que eu não tenho nenhuma aqui, então deixa quieto. Para conseguir variáveis octais, a gente vai fazer assim, ó, 0 O, não se perde, ok? Nós temos um 0 e nós temos um O. 0 é cortado. Tá vendo aquele pontinho ali no meio de 0? Aquele ali, na verdade, era para ser um corte, tá? Mas as fontes não são muito saudáveis quanto a isso. Muita gente me pergunta, Fernando, por que o 0 é cortado e o O não? Né? Por que essa diferença entre as duas, né? Entre o 0 e o O? Né? Porque se a gente parar para pensar, né, gente? Pô, tem uma briga bonita entre o L minúsculo e o I maiúsculo, né? Que às vezes eles são, em algumas fontes, eles são escritos iguais. Mas por que o 0 é cortado e o O não? Gente, isso é lá atrás, na programação. Antigamente, o que acontecia? O programador com P, né? O que acontecia? Ele não escrevia o programa. Ele escrevia, na verdade, numa folha de papel. Não escrevia, óbvio, né? Ele escreve programa, mas só que ele não digitava. Pronto, aí sim. Ele não digitava o programa. Ele escrevia o programa numa folha de papel. Ok? Então, a gente fazia isso. A gente escrevia todo o programa numa folha de papel. Na verdade, alguns programas em várias folhas de papéis. Né? Botava o número da folha. 1 de 10, 2 de 10, assim sucessivamente. Pegava todo esse papel, entregava para o digitador. Essa profissão hoje em dia não existe mais. Então, o digitador pegava essa folha e digitava todo o nosso programa. E o digitador, ele tinha que ter a distinção entre o 0 e o O. Se você tenta escrever um 0 e tenta escrever o O e tenta dar a diferença entre os dois. Você não vai conseguir. Ok? Imagina que você tem um O maiúsculo e um 0. Você não vai conseguir dar uma diferença entre os dois. Você enlouquecia o coitado do digitador. O que a gente fez? A gente cortou o 0. Então o 0 é cortado por causa disso. Ok? E isso foi vindo até chegar nos sistemas atuais. Beleza? Óbvio, né? Hoje não existe mais essa necessidade, mas é por causa disso. Então vamos lá. 0O. 0O, agora eu tenho um número em octal. Vamos lá. Como é que isso é feito? Isso é feito da seguinte forma. Um arquivo, ele tem 3 octais. A primeira das octais, ela indica o dono do arquivo, ok? As permissões para o dono do arquivo. O dono do arquivo, ele pode executar esse arquivo. Nós temos o X para a primeira posição, para o número 1. 2, ele pode escrever neste arquivo. 3, ele pode escrever e executar. 4, ele pode ler o arquivo. 5, ele pode ler e escrever no arquivo. 6, ele pode ler e gravar neste arquivo. 7, ele pode ler, gravar e executar nesse arquivo. Nota que eu só preciso dos números 1 até o 7. Ok? Como eu preciso disso, o que o Assembly faz e o que o Assembly fez, né? Olha como o Assembly é uma linguagem bacana. Ele falou assim, pô, bicho, não preciso que o cara use mais do que o octal. O octal ocupa menos espaço do que qualquer outro tipo. Então, vou botar essa informação em octal. Só por isso que a informação é octal. Né? Inclusive para te prender, porque se você tentar escrever 8 em octal, não existe o 8 em octal, não existe o número 9 em octal. Beleza? Só precisa apenas do 1 até o 7. E é essa sequência aí.
1, quando você quiser que o arquivo seja um executável. 2, quando você quiser que o arquivo seja escrito. 3, quando você quiser que o arquivo seja escrito e executável. 4, quando você quiser que ele seja lido. 5, quando você quiser que ele seja escrito e executado, ou desculpe, lido e executado. 6, quando você quiser que o arquivo seja lido e escrito. E 7, quando você quiser que o arquivo seja tudo, lido, escrito e executado. Aí você fala, pô, Fernando, isso não dá confusão não? Não, você só precisa decorar as 3 primeiras. Ok? Você decorando 3, desculpa, tá? Não as 3 primeiras, mas o número 1, 2 e 4. É só isso que você precisa decorar, tá? Os números 1, 2 e 4. Porque o resto são combinações entre 1, 2, 4. Beleza? 1 mais 2 dá 3. Tá ali. 1 mais 4 dá 5. Não tem forma de eu pegar 1, 2 e 4, somar eles para dar 5. Tranquilos? Somente se eu pegar o 1 e o 4 para poder dar 5. Para dar 6, eu preciso do 2 e do 4. Né? Se eu somar 1 com 4, vai dar 5. Adicionar mais 2 vai dar 7. Por isso que 7 é a combinação de todo mundo. Tranquilos? Show! Então vamos lá. Para o dono do meu arquivo, eu vou deixar ele com 6. Ler e escrever. Para outros o que, Fernando? Outros, desculpe. Primeira informação é para o dono do arquivo, aí é mais fácil fazer o seguinte. Deixa eu puxar aqui um arquivo, pronto. Beleza, show de bola. Vou clicar com o meu botão direito aqui, ó, no meu Linux. E aí eu vou vir aqui em propriedades. O Windows também tem essa mesma coisa. Em permissões, tá aí, ó. Tá certo? Eu, por exemplo, nesse arquivo aqui, ó, eu tenho permissão de escrita e leitura. Ok? Então eu tenho permissão de leitura e escrita, na verdade, não é o contrário. Eu tenho permissão de leitura e escrita. O meu grupo, quem está dentro do meu grupo, tem permissão de ler e escrever. Os outros só têm permissão de ler. Ok? Eu posso, obviamente, alterar isso, mas os outros aqui, ó, eles têm permissão de ler apenas. Eles não podem escrever, ou seja, não podem alterar meu arquivo, nem executar meu arquivo. O execute está aqui embaixo, tá, gente? Normalmente, sistemas operacionais gráficos, né, eles mostram dessa forma. Ok? Então, vamos lá. Aqui, eu vou dizer o seguinte, ó, os outros vai ter permissão só 4, ou seja, somente de leitura. Beleza? Então, ó, eu tenho permissão de escrita e gravação. Meu grupo tem permissão de escrever e gravar. Outro usuário vai ter permissão apenas de ler o meu arquivo. Ok? E assim vocês podem formar qualquer conjunto que vocês queiram para isso. Agora vamos escrever informação lá dentro. Então, escrever, vamos colocar assim. Pronto, o que eu vou fazer? Observa o seguinte, isso aí vai me criar o arquivo, ok? Nesse momento eu estou criando o meu arquivo. Agora o que eu vou fazer? Quando eu crio o arquivo, é quase como quando eu abro o arquivo para leitura, tá? Ele me devolve o nosso FD em EAX. Então, primeiro movimento, pelo amor de Deus, acabou o syscall, primeiro movimento, não deixa isso de lado. Então, eu preciso dessa FD. A gente já sabe que a gente vai precisar dessa FD. Então, eu vou jogar FD lá no nosso... desculpa, vou pegar EAX e vou jogar lá para dentro da nossa FD. Eu boto os colchetes para dizer, ó, eu quero que aquela variável, né, aquela variável de memória, vá para a memória do FD. É isso que eu estou dizendo. Move aquela variável de memória para dentro da variável de memória do FD. Então, por isso, os colchetes, porque isso é uma variável de memória. Então, toma cuidado com isso. Não é FD, vírgula EAX, né? Move EAX para dentro da variável FD, que aí vai dar um erro. Ok? Então, vamos nós. Agora sim, vamos escrever direito. Move EAX, em EAX, o nosso comando write file. Ok? Move para EBX. Pô, Fernanda. Move para EBX o nosso FD. Move para ECX quem? A mensagem que eu quero. E lembra, isso é quase como eu mandar para a tela. Mesma coisa. Lembra quando a gente manda a informação lá para a tela? Para sair Hello World? Ok, você não lembra? Então legal. Aula 1 para essa brincadeira. Ó.
Na aula 1, a gente fez isso. Olha só. Move AX para dizer para ele o seguinte: ô meu querido, é para você sair no terminal. EBX, você vai mandar para a saída corrente. Mensagem e o tamanho. Isso aí. Então lá. Então, move ECX mensagem, move em EDX o nosso tamanho da nossa mensagem. Pô, Fernando, então tudo que eu for gravar eu tenho que saber o tamanho. Isso aí. Tudo que você vai gravar lá para dentro, né, do nosso arquivo, você vai ter que saber exatamente o tamanho que você está gravando. Poxa, como é que a gente vai fazer isso lá na frente, né? Porque imagina que eu estou lendo de um arquivo uma informação, como é que eu vou saber o tamanho exato disso? Calma, que a gente vai fazer isso. Ok? Beleza? Vou ler de um arquivo, depois eu vou transpor para outro, a gente vai gravar posicionando, vamos fazer tudo isso. Mas calma. Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Então vamos lá. Int syscall. Bacana? Nesse momento, ele escreveu a informação para dentro do nosso arquivo. Tá? Cuidado nessa hora. Muito cuidado. O arquivo não está salvo. Se eu parasse o programa aqui agora, né, desse o término do nosso programa, mandando a sysexit e a retexit, o que iria acontecer? Meu arquivo está corrompido. Bacana? Joia? Eu gravei. Ele está numa área lá ainda. O arquivo existe, sim. O arquivo lá está existente. Só que eu disse que eu ia gravar uma informação. Se eu tentar fechar aqui agora, né, parar todo o processo, o que vai acontecer é que eu perco essa informação. E perco, às vezes, meu arquivo. Então, por favor, sempre que você abrir um arquivo, feche o arquivo, porque é o fechamento que faz a gravação. Tranquilos? Beleza? Não é esse comando aqui. Esse comando aqui não está fazendo gravação. Então vamos lá, fechar o arquivo. Para fechar o arquivo, deixa eu subir aqui um pouquinho. Pronto. Move quem? Para EAX, close file, move para EBX, o nosso queridíssimo file descriptor, e manda syscall para mim. Bacana? Show? Mesmo movimento a gente faz para fechar tudo, né? Para encerrar todo o programa. Então, para terminar esse programa, termina, 2 pontos, move, vê que é o mesmo movimento, para EAX, vírgula, quem? A nossa sysexit, move para EBX nossa saída, retexit, e finalmente int syscall. Bacana? Show de bola? Então, gravei, né? Criei o arquivo, escrevi nele, gravei, fechei o arquivo e terminei. Quando eu rodar esse programa, o que tem que acontecer agora, nesse exato minuto? Além de não dar erro, Deus quiser, no programa. De novo, gente, erros podem acontecer, não se preocupem quanto a ele. Tá? Todo programador é passível de erro. Já falei isso aqui 1 milhão de vezes, vou falar mais 1 milhão até o término desse curso. Mas todo programador é passível de erro. Eu conheço programadores que se assustam. Meu Deus do céu, tá dando erro. E agora? Meu mundo acabou. Deixa eu abrir um novo terminal aqui nas Minil. Pronto. Show de bola. Então vamos lá. Novo terminal nas Minil. LS, deixa eu ver aqui. Estamos na aula 17. Aula 17. Show. Dá um clear aqui e vamos dar um make. Olha lá. Gravei. Tá lá o meu negócio gerado. Agora, o que vai acontecer? Quando eu executar, aqui tem que me aparecer um arquivo. O nome desse arquivo tá aqui, ó, hello. Fernando, não precisa ser hello.txt não. Gente, esse negócio de hello.txt é o final do arquivo, né? O ponto final, .exe. .exe ele é um executável. Ele não é um executável porque ele tem .exe. Se vocês quiserem, eu coloco aqui .exe para vocês. Não, porque ele não tem executável no Linux. Tem, claro que tem. Mas tem em qualquer sistema operacional. Senão, meu Visual Studio aqui não poderia estar executando. Mas se não tem executável, o que define que um arquivo é executável, né, um programa, alguma coisa executável, é meramente essa informação aqui.
Estão vendo como essa informação é estupidamente importante. É isso que define. Ah, mas não tem isso no Windows. Claro que tem. Claro que o Windows tem isso. Ok? O Windows apenas esconde isso de vocês. É só isso. E se vocês clicarem no botão direito, provavelmente vai estar lá marcadinha a opção, ó, permitir a execução desse arquivo. Quando você fala isso, permitir a execução desse arquivo, você está dando um X para ele. É isso que vocês estão fazendo. Estão vendo como aprender Assembly é legal? Você começa a conhecer o seu sistema operacional. É essa a vantagem de aprender um Assembly. Tá? Você começa como programador a ficar mais esperto como as coisas acontecem. Senão vai ser tipo isso aqui, ó. Ah, vamos gerar um executável. Ah, por que ele é um executável? Ah, porque ele é um executável. Deus quis. Alguma fonte maravilhosa lá de cima quis que isso aí fosse um executável. Não é assim que acontece. Okay? Ele é um executável porque ele tem permissões para ser um executável. Ok? No Windows, você nem sabe se é história de usuário, grupo, outros usuários. Para o pessoal de Windows, né, eles acham assim, ó, não, eu sou Deus aqui dentro do meu sistema e ponto. Ok? Não é assim. Tá? Não pensa que acontece dessa forma. Ah, Fernando, então se eu colocasse o 777, né, o arquivo seria executável. Bom, se ele tem coisas para ser executável, ele vai ser um executável. Ok? Se eu criasse, por exemplo, aqui um arquivo em Python, tivesse o interpretador de Python lá fora, ele seria um executável, sem o menor problema. Tranquilos? Beleza? Joia? Então, não fica lombrado com isso não. Vamos lá. /gravar arquivo. Ok. E tá lá o nosso arquivo hello criado. Ó, bem aqui, ó. Tá aí o nosso arquivo hello. Deixa eu dar um cat no hello. Ok. Oxe, cat hello. Pronto, tá aí. Engraçado que ele criou. Ah, tá. Eu que devo ter definido isso. Foi eu que defini isso. Vou tirar esse nulo daqui. Só para ver como é que ele se comporta. Vamos nós. Deixa eu criar de novo. Dar um outro make aqui. Pronto. E aí, opa. Deixa eu fazer uma coisa também, né? Apagar. Pronto. Deixa eu apagar o arquivo. Make não. /gravar arquivo. Show. Opa, já fiz, né? Ai, cat hello. Pronto, era isso que eu queria. Aí sim, aí ficou bonitinho. Ok? Então eu dei um nulo lá no final. Ele interpretou dessa forma. Então vamos lá. Hello World, voltamos ao início. Fernando, abre o arquivo aí pra mim. Tá aí, ó. Hello World, voltamos ao início. Pô, Fernando, o arquivo tem duas linhas, né? Tem, o arquivo tem duas linhas. Ok? Porque a segunda linha, pode dizer assim, a segunda linha está só marcada aqui. Se você repara, esse arquivo não tem duas linhas. Ele tem uma única linha. Tá, mas por que ele quebra ali? Ele tem uma quebra porque eu também disse isso. Aqui, ó. Ele tem um line feed. Se eu tiro esse line feed daí, ele não vai ter. Tipo, aqui não é que tem a segunda linha. Se vocês reparam, ó, essa daqui tá com bem branquinho, essa daqui tá um pouco mais cinza. Tá? É porque o editor tá dizendo que se eu quiser uma segunda linha, tá vendo? Porque ele sabe que eu tô com uma linha e uma quebra. Né? Aquilo é indicação de uma quebra para os editores. Então, por isso parece que ele tem duas linhas, mas ele não tem duas linhas, tem uma única linha. Tá aqui meu cat provando isso. Se tivesse duas linhas, eu vou botar um arquivo aqui com duas linhas para vocês. Vamos dar apenas um novo LF aqui. Pronto. Só isso ele já vai ter duas linhas. Vou até escrever alguma coisa na segunda linha aqui, ó. Vou botar olá. Pronto. Vou colocar o nosso arquivo dessa forma. Pode fazer isso, Fernando? Make. Salvei, make. Vou dar um clear aqui, só para ficar bem espaçado. Deixa eu matar o arquivo antes. Pronto. Opa. Deixa eu matar esse arquivo. Quase que eu mato o make, hein? Deixa eu matar esse arquivo. Pronto, tá aí, hello. Vamos ver como é que ele tá agora. Olha lá. Agora tá com duas linhas. Não, tá com três. Não, gente, tá com duas. Caridade, me ajuda. Vamos lá. Cat hello. Tá aí, ó. Tá com duas únicas linhas, beleza? E aí você já começa a entender e a controlar melhor os seus arquivos. Ok? Beleza? Gente, até nosso próximo encontro.